Olá! Hoje estamos iniciando mais um vídeo da série Descomplicando a Gestão de Negócio para Pequenos e Médios Empreendedores da área da beleza. Dom, antes da gente iniciar, você gostaria de falar alguma coisa? Sim, hoje nós vamos falar de uma técnica que ela é conhecida de forma global com o nome chamado 5S. Por quê? Na verdade, ela compreende 5 sensos, ou seja, 5 formas de você pensar, né, de maneira a ajudar na organização do seu negócio. E é interessante, Índio, porque ela é uma técnica, ela foi inventada no Japão, quando o Japão veio do pós-guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, então, ou seja, o país estava completamente, né, destruído. E um japonês, né, ele criou essa técnica a fim de ajudar a organizar. Embora ela seja uma técnica antiga, ela foi tão reconhecida mundialmente e tão usada pelas empresas e corporações que até os dias atuais essa técnica ela é amplamente difundida, amplamente estudada e amplamente usada em muitas empresas que desejam realmente alcançar o sucesso ou que já alcançaram o sucesso. Porque ela trata de quê? Ela trata da organização do ambiente. E ela é tão interessante nesse sentido que você pode usar ela tanto na empresa e ela também dá 100% certo se você usá-la em casa. Qual o objetivo dessa técnica, Índio? O objetivo dessa técnica, dessa ferramenta, né? Ela tem o objetivo de melhorar a qualidade, melhorar a produtividade e diminuir o número de acidentes. Porque quando o ambiente está organizado da maneira como tem que ser, com certeza, tudo que você vai fazer, a qualidade tende a aumentar, a sua qualidade tende a subir e os acidentes, né, como está tudo organizado, isso cai drasticamente a possibilidade de acontecer. Então ele é muito importante. E fora isso, ela também vai te auxiliar a aproveitar melhor os espaços. Isso é uma coisa assim muito importante. Eu lembro, e você já passou por isso comigo, quantas vezes a gente achou que precisava de mais espaço, não é? E quando a gente foi parar para pensar e analisar direitinho, o que na verdade a gente estava precisando era de organizar melhor o espaço que a gente tinha. E no mundo hoje globalizado, com cada vez maior, né, o número de pessoas, os espaços estão ficando cada vez menores, não só para os empreendimentos, né? Você vê quantas empresas hoje dividem o mesmo espaço, né? Hoje está acontecendo isso, né? E não só em termos corporativos, mas em termos até habitacionais. Você vê que a habitação hoje é um problema e cada vez mais os espaços estão ficando o quê? Menores, cada vez menor e cada vez melhor utilizado. Então isso é muito importante em relação a isso. Sem falar no melhor uso dos materiais, dos equipamentos, do próprio mobiliário que compreende o ambiente, né? A questão da organização e da limpeza. A limpeza é um aspecto fundamental para nós que somos da área da beleza. E se você tem um ambiente todo organizado e tudo mais, e com uma qualidade, uma produtividade maior, isso faz com que os serviços também sejam executados de uma forma mais rápida. E aqui eu quero fazer o meu primeiro parênteses, né? Muitas pessoas confundem velocidade com pressa. Você executar um serviço com maior velocidade em nada tem a ver em você fazer aquele serviço apressadamente. Quando você faz um serviço com mais velocidade, a velocidade ela vem de onde? A velocidade vem da organização e vem da experiência, né? Todo mundo que aprendeu alguma coisa e ao longo do tempo, conforme a execução ela passou a ficar mais dominada pela aquele profissional, por aquela pessoa, né? Mais rápido você consegue executar. Então a velocidade nesse sentido é uma coisa importante, né? Porque ela vai fazer com que o seu tempo renda, mas jamais a gente deve fazer as coisas com pressa, de maneira apressada, atabalhoada, porque isso vai fazer com que a qualidade do serviço caia. Porque a gente não vai prestar atenção como a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente está fazendo.
E se tem um lugar para a gente errar, Índio, isso eu sempre falo e não canso de repetir. Se existe um lugar para a gente cometer um erro, esse lugar se chama no detalhe. Se existe um lugar para errar, é no detalhe que vai se errar. Por quê? Porque as grandes coisas a gente vê. E quando a gente está fazendo alguma coisa com pressa, com certeza vão ficar diversos detalhes que no final não vai dar aquele serviço à qualidade que ele merece. E isso também, quando a gente começa a trabalhar num ambiente onde a organização começa a fazer parte dele, você gera uma cultura dentro da empresa. E essa cultura é muito importante, você já criar aquela cultura de você viver num ambiente onde o seu ambiente realmente está organizado e pronto para desempenhar a melhor função, né, que você está ali para exercer naquele momento. E quando você tem um ambiente com essa fluidez, algo como efeito colateral também acontece, que você começa a ter uma equipe também mais motivada. É horrível você trabalhar num lugar, você exercer uma atividade num lugar onde aquele ambiente é confuso, onde as coisas são desorganizadas, onde as coisas não estão onde deveriam estar. Isso é desmotivador demais. E quando você entra naquele ambiente, é igual você vai na casa de alguém, você vê aquela casa toda arrumadinha, tudo organizado, limpinho, poxa, te dá até um bem-estar, né? E a empresa nada mais é que a nossa casa de ganhar dinheiro, não é isso? Então é muito importante que a gente comece a abrir a nossa cabeça agora, como eu sempre falo, vamos abrir a nossa cabeça, vamos abrir a nossa mente, porque o que eu vou dizer aqui, embora seja uma técnica oriunda do Japão e não sei mais o que, de uma outra cultura que veio do pós-guerra, mas é uma técnica extremamente usada, conceituada e com resultados realmente consideráveis para o dia a dia, tanto de uma casa quanto de uma empresa. Então pode parecer muito óbvio o que eu vou dizer, mas se tem uma coisa que as pessoas não fazem, é exatamente o óbvio. Então, assim, procure pensar, quando eu estiver falando para você nesse momento, em como isso se encontra dentro da sua empresa e, se você desejar, até mesmo dentro da sua casa. Dom, e tudo começa com um senso de organização e utilização, né? Olha, Índio, esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro senso que nós temos que ter, organização e utilização. Ou seja, esse é a nossa primeira forma de pensar. Nós temos que pensar sempre isso, assim, de forma organizada e de forma em utilizar as coisas. E esse ponto é um ponto que, para quem é aquele acumulador, já viu aquelas pessoas que são acumuladores, e tem até os acumuladores que são compulsivos, que gostam de guardar e guardar e guardar, vai ter um pouco de dificuldade nesse momento. Por quê? Porque a gente tem que ter realmente aquilo que é necessário para a gente usar. Se aquilo não é necessário, por que está ali? Então, quando a pessoa começa a guardar, isso cria um ambiente que daqui a pouco, com o passar do tempo, das semanas, ou dos dias, dos meses ou dos anos, é aquele famoso quartinho. Coloca no quartinho. Ele já tem até um nome, é o quartinho da bagunça, ou a gavetinha da bagunça. Então tudo começa a ir para ali. No final você tem um monte de coisa guardada que você não sabe nem mais para que serve, que está entulhando a sua casa ou entulhando o seu lugar de trabalho e sem razão nenhuma para existir aquilo. Então, quando a gente pensar no nosso negócio, o que a gente tem que pensar? O que eu preciso ter aqui que realmente é necessário ao uso? Tudo aquilo que não for, ele tem que ter um destino. Se ele não tem mais serventia, jogue fora. Se ele tem serventia para alguém, então dê para essa pessoa. Não fique guardando. Se naquele, vamos dizer, naquele equipamento tem uma peça de reposição que no futuro você pode, de repente, precisar, então desmonte aquele equipamento,
pegue somente aquela peça e guarde aquela peça e descarte o resto. Porque tem gente que pensa assim, eu não vou jogar isso fora porque um dia eu vou precisar. Já viu essa frase? Já. Não vou jogar fora não porque um dia, vai que eu preciso disso um dia. E nesse que vai que precisa um dia, ele já tem uma pilha de coisas tão grandes e sem fim, de que um dia ele pode precisar daquilo ali. Então, nesse momento, eu preciso que você faça um exercício de desapego. É verdade. Que você comece a se desapegar das coisas e que, se um dia realmente você vai precisar, ok, mas se já se passou um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e a utilização nunca acontece, desapegue. Né? Dê o destino que precisa ser dado àquele item ali. Se você não tem mais serventia para você, tem serventia para alguém, então doe. Né? Se você pode reaproveitar, então aproveite aquilo que realmente você vai aproveitar e não imaginando que um dia você vai precisar daquilo, mas que um dia esse dia tem que chegar. Porque se esse dia nunca chega, não justifica a necessidade de você guardar aquilo ali. Então o primeiro senso que nós temos que ter, Ninho, é o seguinte: eu terei somente aquilo que realmente é necessário. Somente aquilo que é necessário. Você quer ver um outro exemplo? Você vai para uma bancada de trabalho. A bancada está lotada de coisas. Daquilo tudo que tem ali, vamos dizer, a metade você usa? Não, vamos dizer que não use. Então, aquilo está ali só te atrapalhando a executar o seu trabalho. Eu falei isso num vídeo passado e quando estava preparando esse conteúdo, eu me lembrei dessa história de novo. Eu tive um aluno em que ele tinha uma postura muito engraçada. Ele chegava para a aula, pegava sua bolsinha, pegava um carrinho daqueles de apoio, né, que a gente usa na área da beleza, e ali ele jogava tudo o que ele precisava. Tudo que ele precisava não, tudo que ele tinha. Ficava tudo naquele carrinho. Então o que acontece? Ali ele tinha tudo misturado, ou seja, não estava organizado, tinha coisa que ele não ia usar, e toda vez que ele precisava de um item, ele tinha que procurar. Imagina o tempo que ele não perdia ali. Ele era um aluno. Então, depois que eu vi aquela situação, eu chamei ele, conversei, expliquei, mostrei para ele como se arruma e tudo mais, e ele passou a ganhar um tempo enorme. Mas existem hoje muitos profissionais que trazem essa cultura junto com ele. Então você, em vez de olhar para a bancada dele, a bancada dele está toda organizada, não, parece que o Tasmania passou por ali. Igual aquele desenho, quando o Tasmania passa, o que acontece? Fica tudo de cabeça para baixo. Então, assim, procure manter as coisas ali realmente que você vai precisar para fazer aquela atividade que você tem que executar. Se aquele serviço precisa desses materiais e desses equipamentos, coloque esse para o uso. Se o resto, tire dali, que esteja onde tenha que estar. Né? Não tire dali, crie uma bagunça em outro lugar. Não. E comece a fazer isso. Olhe para dentro do seu local de trabalho, olhe para o seu ambiente, olhe para dentro da sua própria casa, né? E procure ver se o que tem ali realmente é necessário. Faça uma imersão no seu quartinho de bagunça. Faça uma imersão na sua gaveta de bagunça. E você vai ver ali que muita coisa você vai poder jogar fora. E você vai chegar à conclusão, como muitas vezes eu cheguei. Você vai ver que o problema não é o espaço. Às vezes, o problema é que você está guardando muita coisa que não precisa guardar. E também tem o senso da ordem, né? Isso é assim muito importante. O que é o senso da ordem? O senso da ordem é o seguinte: é que as coisas têm que estar aonde devem estar. Isso é muito importante. As coisas, quando elas começam a misturar, o lugar disso está aquilo, o lugar daquilo está isso. Fica uma confusão tão grande que te leva a uma perda de tempo enorme. Sem falar que assim, aquela cultura ela vai crescendo de tal forma que, em vez de você ter as coisas onde deveriam estar,
Está tudo misturado. Então, toda vez que você precisa disso, o que acontece? Você vai perder um tempo enorme para encontrar. Então, é importante a gente separar as coisas, colocar as coisas aonde deveriam estar e identificar as coisas também. Pô, essa caixa aqui é o que isso aqui? Vamos dizer, isso aqui é material de colorimetria, ótimo. Isso aqui é o que? Material de quê? Isso aqui é escovação. Então tudo você vai colocando e separando ali para você ter tudo à mão. A hora que você precisa, o que você faz? Você vai lá, pega. E depois que usar, guarda. Por quê? Tem muita gente que pega e não guarda. Quando você pega e não guarda, o que acontece? Começa a acumular. Então você arruma, desarruma. Arruma, desarruma. Arruma e desarruma. E nessa, você está jogando contra você mesmo. Porque é muito mais fácil você pegar e guardar do que você ficar pegando, desarrumando e arrumando, desarrumando e arrumando. Então isso faz com que você perca um tempo enorme. Então o senso de ordem é isso. É muito importante isso. Parece assim uma coisa tão trivial, mas é igual a casa da gente. Você faz aquela janta, né? Jantou, tá cansado, você fala assim, deixa essa louça para amanhã, amanhã eu lavo. Aí você toma o café da manhã, aí juntou a janta com o café da manhã, não lava, aí você almoça. No final você acabaram seus pratos, os talheres, não tem mais nada, porque você vai deixando. Aí você passa o quê? Um tempão para arrumar aquilo ali, onde você gastaria 10 minutos, você gasta 1 hora. Onde você gastaria 1 hora, você gasta um dia inteiro. Onde você gastaria um dia inteiro, você perde uma semana. Por quê? O senso da ordem tem que estar vivo na cabeça da gente. Pegou, guardou. E se guardou, guardou no lugar que era para guardar. Então, sabendo que o senso da ordem é muito importante, assim como o senso da limpeza também, né? Índio, o senso da limpeza, para nós que somos da área da beleza, é fundamental. É muito importante. E quando que um material de uso tem que estar limpo? Ele tem que estar limpo em 2 momentos só, Índio. Antes de usar e depois de usar. Se você vai pegar alguma coisa para usar em alguém, tem que estar limpo. Antes do uso. E depois que você terminou o uso, limpe novamente. Porque é muito importante. Porque a gente trabalha com pessoas, não é? A gente trabalha com uma série de produtos. Então a gente lida com muita gente, né? E a gente, quem já teve a oportunidade de estudar várias outras coisas sobre a saúde, a questão da saúde, a gente sabe que a gente tem que ter todo o cuidado possível. Por isso que um dos aspectos importantíssimos dentro da área da beleza é a questão da biossegurança, né? Que é todo o cuidado em termos de saúde, em termos sanitários, que nós temos que ter conosco e com o nosso cliente. Então a limpeza dentro disso é assim essencial, fundamental, é um item que não se deve abrir mão em hipótese nenhuma. Por quê? A limpeza para nós, Índio, é uma questão não só de estar tudo limpinho, não, é uma questão de responsabilidade com as pessoas que trabalham com a gente e uma questão de responsabilidade com os nossos clientes. Então a limpeza é fundamental. É muito triste para mim, Índio, quando eu passo em frente a um estabelecimento da área da beleza, em que você olha aquele local e aquele local está sujo. Isso é assim, me passa assim, uma impressão de que aquilo não é importante para o dono daquele estabelecimento. Se aquilo não é importante para o dono daquele estabelecimento, qual é a responsabilidade que aquele dono daquele estabelecimento tem com os seus clientes? Então, é uma coisa assim que me faz mal em ver aquilo ali. Porque não é aquela sujeira que você estava trabalhando e caiu, não. Que assim que você terminar, ou se for o caso, você vai parar e vai fazer todo, né, a higiene daquilo ali no qual você está executando ali o seu trabalho. Não, você vê que é um negócio que ficou. E ele não está nem preocupado com isso, porque ele está sentado numa cadeira olhando o celular. Então aquilo para ele não é importante. Não é importante para ele a limpeza, não é para ele importante a higiene, não é para ele importante a biossegurança, não é importante para ele o cliente com quem atende.
Quando um cliente chega no estabelecimento da gente, uma das coisas que passam na minha cabeça é que aquele cliente confia. E a gente não pode abusar dessa confiança, porque esse abuso é uma covardia e uma irresponsabilidade com as pessoas que a gente atende. Então, assim, em relação à limpeza, a gente tem que ter todo o cuidado possível, toda a preocupação tem que estar assim, bem gritando na nossa cabeça. Porque se tratando da área da beleza, Índio, a gente não pode tratar a limpeza de maneira irresponsável, como a gente chega assim, tá sujinho aqui, joga aquela sujeira para debaixo do tapete, parece que vai quebrar a mão da pessoa, abrir uma lata de lixo, vai quebrar a mão da pessoa uma vassoura e uma pá, vai quebrar a mão de uma pessoa higienizar o material de uso. Só que isso é uma mentalidade que precisa ser mudada. Então, para quem deseja o sucesso, para quem quer crescer, esse é um senso que tem que ficar muito assim, de frente para os nossos olhos. E outro senso que embrange muito na área da beleza e como um tudo também é o senso da saúde, né? Isso, e que está muito intimamente ligado. E quando a gente pensa em saúde, dentro da cultura japonesa, que é de onde, né, vem essa técnica, eles não pensam só em saúde física. Eles pensam em saúde mental e saúde emocional. Então, em termos de saúde, quando a gente pensa no nosso ambiente de trabalho, a gente tem que ter um ambiente onde as pessoas sejam saudáveis, emocionalmente, sejam saudáveis mentalmente. Índio, é com muita tristeza que eu digo isso, mas eu já fui em determinados ambientes de trabalho onde as pessoas estão doentes. Elas trabalham ali, mas elas estão doentes naquele lugar. E às vezes não está doente fisicamente, está doente emocionalmente, está doente mentalmente, porque o ambiente é tão insalubre, o ambiente em que ela convive, as pessoas ali, o tempo que ela passa ali dentro, todos os dias, tantas horas, é um ambiente tão adoecido que aquela pessoa começa a se tornar doente também. Índio, é muito interessante a gente notar quando um ambiente ele é saudável. Um ambiente que é saudável, Índio, tem criatividade. As pessoas são criativas. Um ambiente saudável, as pessoas elas têm autoestima, as pessoas têm empatia, as pessoas elas são proativas, elas interagem, elas têm força de vontade, você vê um sorriso no rosto, você vê o brilho no olhar. Então, o ambiente ele é muito importante para a gente. Afinal de contas, a gente passa tanto tempo dentro do nosso trabalho, tantas horas, tantos dias, né? Tantos anos. Então, o nosso ambiente ele tem que ser o melhor possível. Então, eu estava falando no outro vídeo que o ambiente é um pilar de sucesso, né? Só que o ambiente, nesse momento aqui, eu não quero falar do ponto de vista do cliente, eu quero falar do ponto de vista da gente que passa o tempo aqui dentro. Então, se você é gestor do seu empreendimento, você é um empreendedor, você é o dono do seu negócio, você tem pessoas que trabalham ali contigo, propicie um ambiente de saúde. Propicie um ambiente onde as pessoas possam trabalhar felizes, onde elas tenham alegria de estar ali, onde, para ela, quando ela acordar de manhã, ela não lamente de ter que ir encontrar com você, de estar naquele lugar. Crie um ambiente de criatividade, de qualidade, de produtividade, onde as pessoas se sintam livres de participar, de contribuir, de dar ideias. Índio, eu já fiz reuniões em empresas onde eu perguntei várias vezes, ali naquele momento, fiz uma pergunta simples, do tipo assim, o que vocês têm, que contribuição vocês têm para dar? E ninguém dizer nada, porque tem medo de falar, de ser julgada pelo que vai dizer.
de achar que aquilo ali que as pessoas vão pensar que é bobagem, ou achar que ela está discordando do pensamento da pessoa que é o mentor daquele lugar ali e tal, e as coisas não podem ser dessa forma. Então, esse senso, o senso da saúde, sim, tem um ambiente mesmo organizado, onde as coisas estão no seu devido lugar, onde a higiene é importante, a limpeza é importante para a saúde física. Isso é muito importante. Mas também cuide desse lugar para que as pessoas que trabalham ali sejam saudáveis, mentalmente e emocionalmente. E, além de tudo, do senso da saúde, tem que ter o senso da disciplina também, né? Sim, Índio. Isso é uma coisa assim, muito importante. Porque quando você começa a trazer essa técnica, né, aplicar essa ferramenta, vamos dizer assim, dentro do seu trabalho, você elimina uma coisa que é muito ruim, que é você ter que ficar repetindo a mesma coisa sempre. Uma vez eu encontrei um amigo meu, que é gestor de um negócio, e a gente vinha conversando sobre o negócio e tal, não sei o quê. Aí eu falei, mas e aí, como é que foi lá? Ele falou assim para mim, Dom, foi ótimo. O problema é que eu tenho que ter essa reunião todo dia. Então, o que ele estava me dizendo? Que para ficar bom, todo dia ele tinha que dizer as mesmas coisas. E isso é uma coisa extremamente desgastante. A única maneira de você resolver isso, Índio, é quando você constrói uma cultura dentro do lugar. Então, reuniões, assim, chega uma hora que não adianta mais. Você tem que construir uma cultura. E para construir essa cultura, a gente constrói pelo exemplo, constrói pelo diálogo, constrói pela confiança, constrói em saber ouvir o outro, em se colocar no lugar do outro, em saber escutar a equipe e crescer com as críticas, para que todos possam evoluir juntos. Então, fazer reunião para ficar martelando aquilo, a gente acaba ficando dando murro em ponta de faca. E isso é muito ruim, porque dói. Né? O tempo inteiro você está se desgastando. E você não está só se desgastando, você está desgastando as pessoas também. Então tem uma hora que não adianta mais falar, você tem que mostrar. E você é o exemplo daquilo que você quer mostrar. Quando você começa a praticar isso, você começa a construir uma cultura. Então aquilo que você precisava ficar repetindo o tempo inteiro, fulano, guarda, fulano, limpa, fulano, faz isso, fulano, não sei o quê. Ele vai começar a crescer, aquela cultura vai começar a crescer de tal forma naquele ambiente, onde isso vai entrar naturalmente na pessoa. Não estou dizendo, então não posso mais fazer uma reunião com a minha equipe? Pode, mas desde que essa reunião seja produtiva. Desde que essa reunião te leve a alcançar algum objetivo. Né? Desde que essa reunião traga crescimento. Né? Agora, uma reunião onde a gente lava a roupa suja todos os dias, o tempo inteiro, isso é muito desgastante. É a DR da empresa. Né? Discutir o relacionamento da empresa o tempo inteiro. Então isso é uma coisa que desgasta. Então traga isso para o seu dia a dia. Crie essa cultura. Porque o último senso, qual é o último senso? É a disciplina de quê? Dos 4 primeiros. Então isso é muito importante. O quinto senso é exatamente fazer com que os outros 4 aconteçam. Porque quando a gente não tem uma cultura, o normal é o seguinte, é que hoje se faça e amanhã não. Mas quando a gente estabelece uma cultura, a gente já sabe. Hoje eu vou fazer e amanhã eu tenho que fazer também. Então, além de organizar a sua empresa, além de tirar tudo que é entulho que está aí dentro, né, de todo o espaço que estão tirando de você aí, porque cada espaço, Índio, dentro de uma empresa é um espaço de negócio. Quando esse espaço de negócio está entulhado com coisas que não servem para nada, esse negócio está perdendo dinheiro. Então, é muito importante isso. Então, que a sua empresa desentulhe. Que os seus espaços virem espaços de negócio. E que você possa ganhar mais dinheiro com esses espaços que vão se abrir. E que as coisas estejam no seu devido lugar.
E que fique fácil para todo mundo trabalhar num ambiente dessa forma. Eu duvido, eu garanto para você, hein? Garanto, posso dizer isso porque eu conheço esse programa 5S já tem quase uns 30 anos na minha vida. E nesses 30 anos, eu vi em muitos lugares eles sendo utilizados. E todo lugar que colocou isso aqui de verdade, a empresa ganhou muito. Então eu tenho certeza disso, que se você pegar a simplicidade desse programa, porque o problema de colocar esse programa em prática não é porque ele é difícil, mas ele muda hábitos. Então a gente tem que mudar esses hábitos. Então é muito importante que você realmente hoje esteja disposto a mudar os hábitos, para você ver a sua empresa mais organizada, para você ver as coisas no seu devido lugar, para que higiene, limpeza e biossegurança sejam um aspecto fundamental para você e para que isso vire uma cultura na sua empresa, para que você não tenha que ficar falando a mesma coisa sempre e que cada espaço na sua empresa seja um espaço de negócio para que o seu faturamento e o seu lucro, principalmente, aumente cada vez mais. E hoje nós vamos encerrando esse vídeo por aqui. Peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seus comentários para que nós possamos cada vez estar mais próximos de você. Abra sua mente para novos voos. Até o próximo vídeo.